Hey friends, welcome back to my channel. I've been thinking about the English language and its importance for the engineer's journey. I really believe that it's indispensable and I wish you realize it. Pegou o que eu disse aí? Brincadeira. Já aviso a vocês que, atualmente, entrar no mercado de trabalho com inglês fluente já é bem difícil, mas completamente possível. Agora, sem o inglês, manos, a parada fica tipo impossível. Nesse vídeo, falaremos se o inglês é realmente importante para a carreira dos engenheiros, falaremos sobre algumas situações do meu dia a dia como engenheiro, onde sou obrigado a utilizar o inglês, e sobre a minha humilde jornada de estudos, que levou um pouquinho mais de 5 anos, até conseguir atingir um nível satisfatório no idioma e tirar uma boa nota em um teste internacional. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus Jorge, eu tenho 22 anos, eu sou engenheiro mecânico e esse é o canal Oficina Intelectual. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, primeiro vamos ver se o inglês é realmente importante para a carreira dos engenheiros. O inglês é o idioma oficial da comunicação internacional. É um dos idiomas mais falados do mundo. É o mais aprendido como segunda língua e é, sem sombra de dúvidas, o mais utilizado pelos engenheiros de todas as áreas em todos os lugares do mundo. Saiba que aproximadamente 2 bilhões de pessoas falam inglês no mundo. Acredito que a maioria dos seres humanos já tiveram contato com a língua inglesa, por necessidade ou por imposição, mesmo que não tenham consciência disso. Atualmente, as mais novas tecnologias são criadas e disponibilizadas em inglês ao redor do mundo. No caso do estudante de engenharia, o inglês é muito importante para que o aluno tenha acesso a informações e conteúdos que vêm de fora. A maioria dos livros utilizados pelos professores universitários foram escritos por autores estrangeiros e nem sempre tem tradução para o português. Para estudar no exterior, em qualquer que seja o país, os estudantes precisam fazer testes internacionais que comprovem proficiência na língua inglesa, como TOEFL, IELTS, Cambridge, e a aprovação em um desses testes, ou em mais de um, é sempre obrigatória para que o aluno consiga uma vaga em uma dessas universidades top estrangeiras. Para os engenheiros formados, é muito importante ter em mente que as engenharias juntas compõem um campo de estudo que é um dos maiores na ciência. E a grande maioria dos trabalhos e pesquisas acadêmicas que precisam ser estudados pelos engenheiros de hoje em dia são escritos e documentados em inglês. Atualmente, os engenheiros precisam mais do que nunca conseguir se comunicar com seus parceiros que trabalham ao redor do globo. E mesmo que um mano viva no Brasil, o outro na Alemanha, o outro na França, o outro na Austrália, o outro no... sei lá, na Suécia. O idioma utilizado para trocar as informações, fazer reuniões, escrever relatórios técnicos e enviar para algum país é sempre o inglês. A sua obrigação é saber e ponto. A título de curiosidade, saiba que o inglês também é o idioma da internet. Mais de 565 milhões de pessoas utilizam a internet todos os dias. E 52% dos websites mais visitados do mundo são em inglês. Portanto, aprender inglês nos dá acesso a mais de 50% de toda a informação tida na internet em todo o mundo. E o que eu mais acho maneiro é que aprender um novo idioma como inglês aumenta as nossas habilidades analíticas e cognitivas. Dá um Google aí rapidão e veja o que isso significa, mas em poucas palavras nós ficamos mais espertões. Aprender inglês pode ser muito difícil e exige muito exercício mental. Sei que para os preguiçosos isso pode ser um problema, mas um estudo suíço publicado em 2012 mostra que aprender um novo idioma altera a nossa estrutura cerebral e impacta partes do nosso cérebro que são responsáveis pela memória e pela consciência. E caras, isso nos torna muito mais criativos. No longo prazo, ser bilíngue, trilíngue ou poliglota ajuda muito a manter o cérebro forte e saudável, garantindo sempre que habilidades de memória, concentração e raciocínio lógico sejam mantidas, preservadas. Já imaginou ter a habilidade mais desejada do mundo pelos engenheiros de hoje em dia? E o melhor, pagar menos do que uma pizza por isso? Se a sua resposta foi sim, então você tem que conhecer o Python Academy, que é um curso que te ensina a programar do zero ao avançado na linguagem Python. Confira o link na descrição do vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o inglês no meu dia a dia como engenheiro. Como quem me acompanha aqui já sabe, eu trabalho em uma empresa chamada VibTech, e a VibTech é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para controle de vibrações mecânicas, choque mecânico e ruído estrutural. A VibTech desenvolve e fabrica diferentes modelos, diferentes tamanhos, diferentes dimensões
de isoladores de vibração, amortecedores de vibração, ou também conhecidos como calços, coxins, etc. Isso de acordo com a necessidade de cada caso e necessidade de cada cliente. No meu dia a dia como engenheiro, eu utilizo muito o inglês de diversas formas em diferentes situações. Utilizo para analisar novos projetos, receber e enviar e-mails, para conversar com clientes por telefone ou por WhatsApp e para fazer algumas reuniões por apps de reuniões ou até reuniões presenciais. A maioria dos projetos que eu recebo para trabalhar aqui no Brasil, mesmo que venham de empresas que têm instalações aqui no Brasil e que os meus contatos nessas empresas sejam brasileiros, as planilhas, os projetos, os relatórios técnicos, as especificações técnicas, tudo costuma vir para mim em inglês. Ah, Matheus, mas por quê? Por quê? Se a empresa é brasileira, seu contato é brasileiro, por que diachos o cara te manda tudo em inglês? Bom, vamos lá. A maioria das empresas são multinacionais e elas precisam compartilhar informações e projetos com os seus colaboradores que estão localizados, trabalhando em diversas unidades em diferentes locais do mundo. Uma empresa pode ter uma planta aqui no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma na Alemanha, uma na Austrália, e precisa ter um idioma para que todos se comuniquem, o idioma em comum. Então você acha que algum indivíduo vai, por amor a você, por amizade, camaradagem, sei lá, traduzir todo o projeto, modificar todo o desenho, modificar tudo pro português para te enviar só porque o bonitão, a bonitona não sabe inglês, não quer aprender inglês? Se você é desse tipo de pessoa, coitadinho de você, pode esquecer porque isso nunca vai acontecer. Muitas das vezes até os e-mails trocados entre empresas brasileiras, pessoas brasileiras, são em inglês, porque muitas das vezes na cópia do e-mail tem algum cara que trabalha em uma dessas empresas, em outro lugar do mundo, e ele também precisa entender, sacar o que está sendo dito. Eu, como engenheiro, costumo utilizar muito o inglês para ler trabalhos e pesquisas acadêmicas bem fresquinhos que acabam de ser publicados em outro país. Como indivíduo, pessoa mesmo, utilizo muito para ver filmes com áudio original, para ler livros sobre assuntos que gosto, de autores de fora, para ouvir podcast, para acompanhar canais no YouTube, alguns canais até de engenharia na gringa, e para muito mais coisas. Eu estou usando o inglês toda hora praticamente em tudo que eu faço. Recentemente eu trabalhei em um projeto de molas em borracha para uma empresa chamada Metso, que é uma gigante finlandesa e que faz equipamentos para utilização na área de mineração e reciclagem, como britadores de diferentes tipos, modelos, peneiras vibratórias, que é o equipamento que eu trabalhei nesse projeto, e shredders. Nessa ocasião, o projeto que eu estava trabalhando era com a Metso da Alemanha. E como vocês devem imaginar, eu não sei falar alemão e o alemão tampouco sabe falar português. Então os caras me mandaram todos os desenhos e relatórios e especificações técnicas das peneiras em inglês, para que eu pudesse, com base nisso, estudar, dimensionar e tal, e elaborar uma proposta técnica e comercial para as molas serem utilizadas lá na Alemanha. E para resumir, em menos de um mês a gente fechou esse negócio. Pergunta para vocês aí, como esse negócio teria sido fechado se ninguém soubesse falar um idioma em comum? Pensa aí. Atualmente eu estou trabalhando em um novo projeto de fragatas para a Marinha do Brasil, as fragatas classe Tamandaré, e como vocês acham que as requisições são escritas, as requisições técnicas, para os fornecedores que estão localizados em diferentes lugares do mundo, desde o cara que vai fornecer um parafuso, ao cara que vai fornecer uma tubulação, ao outro que vai fornecer um motor. Não tá todo mundo aqui no Brasil, tem gente de um monte de lugar. Como você acha que tudo isso é escrito para falar, cara, eu preciso disso, preciso daquilo? Como você acha que é escrito? Como vocês acham que tem que ser minha comunicação com os projetistas das fragatas, dos navios que estão lá na Alemanha? Pega a visão, galera. Toda empresa almeja trabalhar em grandes projetos, em projetos internacionais, em coisas importantes. Nenhuma empresa que tem intenção de contratar um engenheiro, um bom engenheiro, tendo diversas opções, vai escolher o que não sabe inglês. Vocês podem achar que eu estou sendo muito duro ou radical, mas bem, essa é a realidade que eu encontro hoje em dia. Tem até empresa por aí que atualmente, além do inglês, está exigindo mais um idioma, um terceiro, um espanhol, um alemão, né, um francês. Tem empresa por aí exigindo. E bem, por último e não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre a minha jornada até a fluência no inglês. Sobre esse período, desde que eu comecei a estudar até eu começar a dar aulas particulares de inglês para amigos meus e para conhecidos, e até depois fazer um teste internacional de comunicação
na língua e tirar uma boa nota, eu levei aproximadamente 5 anos. No mesmo mês que eu me matriculei no curso de engenharia mecânica, eu me matriculei também em uma escola de idiomas para aprender o inglês. Eu não vou falar aqui o nome da escola de idiomas porque... não vou ficar fazendo propaganda pros caras aqui, mas começa com W, é uma boa escola. Antes de vocês pensarem, cogitarem em dizer aí que, mas mano, uma escola de inglês e tal, boa, tal, é 300, 400, 450 reais por mês, você era boy, você tinha condição, alguém te ajudou, te deu dinheiro pra você pagar e blá blá blá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já era mecânico automotivo nessa época, eu já trabalhava pra caramba todo dia de segunda a sábado e ninguém nunca, repito, nunca pagou uma mensalidade ou um livro para que eu estudasse inglês ou mesmo para que eu estudasse engenharia mecânica. Tudo que eu investi foi do meu trabalho, do meu suor, do meu esforço, tanto para ficar fluente no inglês quanto para estudar engenharia mecânica. E sobre engenharia mecânica eu fui bolsista pelo ProUni, mas tive que gastar com materiais, com livro, com transporte, com um monte de outras coisas. Eu nunca fui muito inteligente, nunca tive nenhum dom, nunca tive nada demais de extraordinário além das outras pessoas, mas eu sempre fui muito esforçado. Quando alguma coisa depende de esforço para dar certo, dificilmente eu fico para trás. E com o inglês foi assim. Quando eu entrei no meu primeiro curso de inglês, eu tive contato com um professor que era muito bom, o professor Daniel, e ele me disse que o inglês era como construir um castelo. Você tinha que fazer um bom alicerce e depois colocar um tijolinho por dia por muito tempo. Depois de um tempo, eu entendi que o que ele queria dizer que o bom alicerce significava criar uma boa base do inglês, aprender o básico o mais rápido possível, da melhor forma possível e guardar tudo aqui na cachola. E depois passar entre 30 minutos, 45 minutos, 1 hora para quem tinha tempo, estudando inglês todos os dias, e isso seria a colocação do tijolinho, ou de alguns tijolinhos se você tivesse mais tempo, que você tinha que fazer todos os dias. E isso, deixando bem claro, deveria ser por muitos dias e por alguns anos, até que o castelo ficasse grande, bonitão e tal. Dedicando somente 1 hora por dia durante 5 anos, estamos falando de mais de 1.800 horas de contato com o idioma. E estudos já comprovaram que a fluência em algum idioma, ela costuma chegar após 1.200 horas de contato com a língua. E como vocês acham que uma criança, por exemplo, que nasce nos Estados Unidos, com 4 ou 5 anos já está falando de tudo, sem nunca ter ido para uma escola? Simples. Ela teve mais de 1.200 horas de contato com a língua. E é óbvio que quanto mais tempo você se dedicar por dia ao aprendizado do idioma, menor vai ser o seu período até atingir a fluência. Além de ir ao curso e fazer 2 horas de aula por semana, eu me dedicava todos os dias pelo menos 45 minutos, sempre tentando assistir e entender alguma série ou filme com áudio original, ler alguma coisa, ouvir alguma música, lendo a legenda, e tudo isso sempre nos meus horários de almoço, no tempo que eu utilizava para ir e voltar para o trabalho, no tempo que eu utilizava para ir e voltar para a faculdade, antes de dormir, de madrugada, que eu sempre acordei cedo, nos finais de semana, enfim. Eu dava um jeito, arrumava pelo menos 45 minutos por dia para me dedicar, porque eu sabia que era importante, que eu ia precisar. Eu fiz tudo isso e eu posso afirmar para vocês que a coisa vai acontecendo naturalmente. As habilidades vão chegando, a gente vai ficando cada vez melhor. A parada é focar no processo. Tijolinho por tijolinho, todo santo dia, sem errar por um longo período. Isso daí vai te trazer o sucesso, a fluência, vai te deixar bom. Em uma única frase, manos, vocês precisam saber inglês e o inglês vai melhorar a vida de vocês por inteiro. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, MatheusJorge_oficial, que eu vou deixar aqui na tela. Lá eu sempre estou respondendo dúvidas de inscritos e de pessoas que me seguem lá. Sempre, quase todos os dias eu tô respondendo. Considere lá e me seguir, tá bom? Tamo junto, irmãos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.